Hydradour Caledônia. Bora provar? E finalmente estamos chegando ao final da saga dos rótulos da Hydradour. Pelo menos aqueles que compõem o portfólio, né, regular de produção da destilaria, que são pouquíssimos na prática, 4 rótulos. A gente começou com esse cara aqui, o Hydradour 10 anos. Depois a gente veio para esse outro cara aqui, que também é o Hydradour 10 anos, só que sem filtragem a frio e com a maior graduação alcoólica. E mais recentemente eu trouxe aqui o conteúdo do Balequim 10 anos, que é um uísque turfado, a linha turfada da Hydradour, ou Blechen, como prefiram. E agora a gente chega no último desses rótulos, que é o Hydradour Caledônia 12 anos. De cara, eu já preciso contar aqui de uma curiosidade barra polêmica, que para nós que somos entusiastas brasileiros, esse nome aqui, Caledônia, pode provocar alguma confusão. Isso porque, até determinado momento, quando o entusiasta conversando com outro dizia: vou pegar ali um Caledônia para a gente beber, a gente estava se referindo a esse cara aqui, o Hydradour, que eu já vou sacar inclusive aqui do estojo. Está aqui o rótulo. Só que no Brasil, a gente teve um segundo, ou melhor, uma segunda linha chamada Caledônia, produzida pela destilaria Lamas, lá de Minas Gerais, em parceria com o Bar Caledônia, que fica em São Paulo, do nosso amigo Maurício Porto. Maurício, abraço. Mas o que é que aconteceu? Depois de 2 ou 3 lançamentos do Lamas Caledônia, a SWA, Scotch Whisky Association, que é a associação, a entidade escocesa que regula tudo relacionado ao Scotch Whisky, solicitou gentilmente que a Lamas interrompesse a produção dessa série, justamente por causa do nome Caledônia. Afinal de contas, por que isso aconteceu? Bom, para quem não sabe, Caledônia, isso num passado muito remoto, era uma região ao norte da então província romana da Bretanha, hoje Grã-Bretanha. E a tal da região da Caledônia é o que a gente hoje conhece como Escócia. Só que não para por aí. Lá em idos de 1977, um cantor e compositor, que inclusive tem seu nome aqui na garrafa, Doug McLance, escreveu uma música, e essa música se chama Caledônia. E esse é o cantor, compositor mais conhecido de toda a Escócia, e não para por aí. Essa música se tornou tão emblemática, é uma música que fala do amor de um escocês pela sua terra natal, se tornou basicamente um símbolo, um patrimônio imaterial da Escócia, de todo o Reino Unido. Tanto que essa canção é conhecida como o hino não oficial da Escócia. Bom, será que foi isso que fez a SWA proibir o uso desse nome? Para mim, eu até entendo do lado de cá, Lamas com Maurício Porto pensaram, acredito eu, vamos homenagear a Escócia, Caledônia. Do lado de lá, o que é que eles argumentam? Que esse nome é um patrimônio da Escócia e que ter esse nome, Caledônia, um outro uísque que não fosse escocês, poderia levar de alguma forma o consumidor ao erro. Mas me conta aí, qual é a sua opinião sobre isso? Será que foi um excesso de cautela por parte da SWA, uma implicância, ou realmente
não deveriam ter colocado o nome Caledônia num rótulo que não é escocês? Deixa aí, por favor, nos comentários qual é a sua opinião. E a coisa é tão séria que esse whisky aqui está com essa apresentação tanto na garrafa quanto na própria caixa. Vamos ver se vocês conseguem visualizar aí. Aqui no verso também a foto do Doug. Inclusive aqui eles mencionam que a Hydredauer tem licença de uso deste nome. Não é brincadeira não. Eles contam que essa parceria de ser um aqui, ó, Doug MacLean's Caledonia Selection, ou seja, seleção do Doug. E eles contam que essa parceria surgiu porque, inclusive, esse compositor é da região onde fica a Hydredauer. Ele conhece, obviamente, a destilaria e entendeu que esse whisky era uma forma dele, por mais que estivesse longe, estar em casa com isso que fosse tipicamente um produto escocês com todas as suas características. Bom, agora que eu já contei todo esse imbróglio sobre o Caledonia, vamos falar do Caledonia Hydredauer. Esse cara aqui, o que muitos consideram é o último rótulo desse quarteto, mas eu gosto de fazer uma divisão um pouco diferente. E pegando aqui novamente as garrafas desse quarteto, eu posso dizer que essas aqui são as edições de entrada, a não tufada e a tufada, inclusive custam lá valores muito próximos, em torno aí de 50 pounds. E esses dois caras aqui, o Caledonia e o Hydredauer Non-Chill, custam aproximadamente $60, nivelando pelo menos em preço o que é que a gente tem aí do patamar, né, de cada rótulo. Só que esse cara aqui é diferente das demais versões. Obviamente tufada, e o Clássico 10, com sua versão turbinada, são whiskies de um vatting, de barricas diferentes. Então a gente tem ali o casamento, né, o marrying, como gostam de chamar, do barril americano ex-bourbon, esse cara aqui, com um barril europeu ex-sherry oloroso. Já aqui a gente tem um novo tipo, né, uma forma diferente de produção. O Caledonia é um rótulo com idade declarada, são 12 anos. E desses 12 anos, a primeira fase de maturação acontece exclusivamente em barricas ex-bourbon, barris americanos. E a finalização, o acabamento, acontece aí sim em barris europeus ex-sherry do tipo oloroso. Só que, de alguma forma, eu acho que é até injusto falar que é um acabamento, uma finalização. Isso porque, para o padrão da indústria escocesa, quando a gente fala de acabamento, a gente tem normalmente aí rótulos com 6 meses, 1 ano, 18 meses, no máximo 2 anos dessa última fase de maturação. Mas a Hydredauer, sempre diferente do que é comum, do que se espera, faz uma finalização de 4 a 5 anos, ou seja, quase que metade do período de maturação desse rótulo aqui é em ex-sherry. Mas, e o resultado? Bora provar. Vou abrir aqui minha nova garrafa de Caledonia. Confesso que estava com saudade de beber esse whisky. Como de costume nos aromas. Bom, de cara aqui você já sente uma paulada de um sherry adocicado. Curioso que, obviamente que tomei algumas boas doses antes de fazer essa apresentação para vocês. E cada vez que eu faço essa fase de aromas, eu tenho uma surpresa. E minha surpresa dessa vez é que assim, eu já tinha referência do sherry, já tinha referência do doce, da noz moscada. Só que dessa vez, além disso tudo, que continua presente aqui, ele me lembrou
um full sherry, sem ser aqui um whisky com acabamento em sherry. Só que não o oloroso. O que ele está me lembrando aqui é um whisky Pedro Ximénez, que é um sherry sim, mas em vez de ser um sherry seco, é um sherry extremamente doce, um vinho fortificado de sobremesa. E até deixa outra pergunta aqui, falando de vinho fortificado. Eu tenho alguns sherrys em casa e outros tipos de vinhos que são comumente usados em whisky. Se você quiser saber um pouquinho mais, conta aí que eu tento gravar um vídeo, obviamente que com toda a minha limitação. Eu não sou enólogo, enófilo ou minimamente entendedor de vinhos, mas acho que dá para ajudar aí, pelo menos um entusiasta de whisky. Bom, e vamos agora provar. A alegria de tomar, como sempre, um excelente single malt. Hydredauer, de novo, não decepciona. Aliás, nunca me decepcionou. Eu nem contei que aqui a gente tem um whisky com 46% de graduação, coloração natural e não filtrado a frio. E o que é que a gente tem? De fato, é aquele tipo de whisky que pega desavisado. Isso porque parece que não houve uma maturação em ex-bourbon, barricas americanas, e depois em ex-sherry. Parece muito mais que a gente teve um ex-sherry oloroso e que depois ele foi acabado em ex-sherry Pedro Ximénez, como, por exemplo, alguns Gnalec, que até nunca gravei vídeo da destilaria Lenelec. Tem alguns por aí. Enfim, deixa até a terceira pergunta. Quer ver vídeo dessa destilaria? Bota aí nos comentários. Mas vamos voltar. Só que isso é feito, essa junção de sherrys que não estão aqui, é feito à moda Hydredauer, que faz todo sentido esse whisky representar o que é a antiga Escócia. O que a gente tem aqui é sim um sherry denso, pesado, só que ao mesmo tempo que ele tem as frutas negras, uma ameixa, uma passa, ele também entrega frutas vermelhas com um tom mais doce, lembrando muito o famoso bolo de casamento com passas, talvez até um panetone com frutas cristalizadas. Só que esse doce não vem do sherry e também, obviamente, não vem do oloroso. Então, de onde é que vem? Vem do ex-bourbon. E aí mostra que, mais uma vez, mesmo fazendo algo que parece extremamente simples, a Hydredauer consegue entregar algo único, irrepreensível, inclusive do ponto de vista de acabamento, nenhum ardor, nenhuma queimação, nada que desabone, e com uma finalização espetacular. Dito isso, eu só faço uma reflexão. No Brasil, foi feita uma homenagem à Escócia, o lançamento de um whisky. Será que no dia nós vamos ter um whisky escocês homenageando o Brasil? Já pensou? Macallan Águas de Março. Ardbeg Asa Branca. Quem sabe um dia.